na pessoa do comandante-geral, Coronel Washington Luiz. Nossa gratidão ao professor Gidalt, da Universidade Católica de Brasília, e agradecer a parceria com a Conexão Segurança e Defesa e do curso de capelania na Segurança Pública do Ministério Pão Diário. Ao Coronel Bastos, que hoje é o nosso preletor, ao diretor Edilson Freitas, do Ministério Pão Diário, que aceitou essa parceria, e ao capelão Ezequiel Brasil, que é coordenador nacional de formação em capelania militar dos Ministérios Pão Diário, que estará conosco aqui também como mediador. Convido agora para falar o nosso Coronel Bastos. Quem que é o Coronel Bastos? O Coronel Bastos, ele é veterano do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, teólogo, psicanalista, especialista em saúde mental, coordenador do projeto Conexão Segurança e Defesa no Ministério Pão Diário. Bom dia, Coronel, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre a palestra do Coronel, e eu já faço uma pergunta aqui para o Coronel. Coronel, que aí o senhor vai explanar todo o conteúdo. O índice de autoextermínio nas forças de segurança pública tem como gatilho o combate no trabalho de quem está ligado às forças de segurança, os militares? Obrigado pela sua pergunta, Rodrigo. Eu quero até resgatar um pouquinho uma fala que foi trazida pelo professor Gidalt ontem, quando ele disse que essa questão do suicídio é uma questão complexa e problemas complexos merecem, na verdade, uma abordagem e soluções também complexas. Nós temos um problema muito grande para abordar esse assunto, mas de primeira mão eu já quero parabenizar a ASOF pelo link que a ASOF fez quando, nesse momento desse mês que tem o Janeiro Branco, né, se coloca a questão da saúde mental e se trata sobre a questão do suicídio. Isso em si já responde muita coisa. A tentativa que eu pretendo fazer nessa nossa conversa é uma abordagem, uma conversa franca, é o meu desejo, como gente grande, sentada à volta de uma mesa, para tratar o assunto despido das vaidades acadêmicas, das paixões corporativas, como se isso fosse possível, porque não é possível abordar nenhum assunto em nenhuma área do conhecimento humano de forma totalmente neutra. Não é possível. Mas a gente precisa ter, no mínimo, honestidade intelectual e honestidade acadêmica para tratar os assuntos. Então, é um problema bastante complexo, profundo, mas atualmente nós já estamos nos permitindo sentar para conversar sobre isso. E, noutros tempos, ao longo da história da humanidade, havia muito tabu, e ainda há, mas havia muito mais, do ponto de vista religioso, profissional, social, até mesmo para conversar sobre esse assunto. Como se não fosse um tema, não diria de interesse, mas possível de ser falado numa reunião como essa. Eu quero agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui. E a minha abordagem, na verdade, é para mostrar o que algumas pesquisas têm constatado a respeito dessa temática. Porque há uma tendência, inclusive, de pesquisadores que já entram com um pressuposto formado, ou pseudo-pesquisadores, né? O cara já entra com uma opinião tentando provar que a atividade policial, a atividade militar, ou o próprio sistema militar, ou sistema policial, ele é o causador de um índice mais elevado de suicídios. Eu quero dizer que eu fiz uma varredura, muita leitura, encontrei muitas dissertações, algumas, infelizmente, muito rasas, que nós sabemos que cada cultura lida com pesquisas, cada país dentro da sua própria cultura. Nós temos um problema sério no nosso país para tratar sobre esse assunto, porque muita gente faz uma pesquisa, faz uma dissertação ou até uma tese, mas já com um pressuposto. E a pessoa vai escolher os dados para provar aquilo que se acredita por viés ideológico, acredita por convicções ou por interesses políticos ou pragmáticos. Na nossa situação militar, policial militar, a questão de bombeiros, policial de uma maneira geral, nós temos uma visão muito apaixonada das coisas, nós costumamos colocar muita emoção nas coisas e somos levados a ter uma conduta muito pragmática de achar soluções rápidas para os problemas. E nos orgulhamos disso. Não é um orgulho tão bom, mas é dizer assim, alguém pode receber uma missão, faça uma pesquisa sobre isso, que nós precisamos achar um caminho para baixar essas estatísticas.
Esse é o caminho mais atravessado que nós podemos ter, e nós temos muito disso. Porque a estatística é, ao mesmo tempo, algo muito bom, mas, por um outro lado, muito perigoso. Porque nós vivemos num mundo de extrema exposição por redes sociais, exposição midiática de uma forma geral, e a imagem ela está muito evidente de que as pessoas lutam pela imagem, não só do ponto de vista individual, como também do ponto de vista corporativo. Então, digamos, um determinado governante ele pode chegar a um comando ou um diretor e falar assim: precisamos baixar essas estatísticas. É diferente de se pensar quais as perguntas corretas nós temos para esses problemas que nós estamos vendo nas estatísticas. E, às vezes, alguém pode perder o cargo, pode ser mudado de função com base nas estatísticas. Nós temos muita pressa. E com pesquisa, pressa é o atalho para fazer coisa mal feita. Eu já vi dissertações, eu li muito material, que a pessoa faz um questionário, 100 pessoas que não cometeram suicídio, mas perguntam sobre pensamento de morte, desejo de morrer, pensamento de morte, ideação suicida, e aí faz um cruzamento desses dados, um grupo fechado, provavelmente alunos desse suposto pesquisador, e para se obter um título de mestrado, o sujeito, às vezes, tira uma série de conclusões numa pesquisa apressada. Por outro lado, a gente vê em diversas áreas, até mesmo nessa, pessoas que passam 30 anos pesquisando o mesmo assunto. Eu soube essa semana de um pesquisador que passou 60 anos pesquisando um assunto. Parece um contrassenso antiprodutivo, vai perder tempo. Porque quando a gente está na arrogância acadêmica, muitas vezes, ou na pressão, ou mesmo a arrogância funcional, a gente quer o atalho. Ou eu quero o título, ou há conflitos de interesses. Nós sabemos que não somente no Brasil, como também na América do Norte, como também na Europa, em outros lugares do mundo, que quem banca a pesquisa, às vezes, já deseja um determinado resultado. Do ponto de vista da segurança pública e da defesa, há uma forte pressão social, ideológica, política, para poder tentar se provar algumas coisas. E isso, de alguma maneira, quando determinadas pesquisas caem em alguns segmentos da academia, ou quando eu estou falando academia, não estou me referindo à academia militar, estou falando da academia enquanto universidade, muitas vezes ele já chega com uma série de pressupostos ou até dogmas que querem provar alguma coisa. Poxa, onde eu quero chegar com tudo isso? Seria desrespeitoso com as pessoas que estão aqui comigo se eu chegasse aqui para falar o que eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. É óbvio que as minhas crenças, a minha visão de mundo, o fato de ser militar, de ter vivido uma carreira dentro da instituição, de ter passado por instituições diferentes, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, um período dentro do Exército, o fato de ter visto operacionalmente muitas pessoas que cometeram suicídio, o fato de ter visto colegas que cometeram suicídio, tanto no meio militar quanto em nível pessoal, de pessoas das minhas relações extra-quartel, quanto religiosas, o fato da atuação na clínica por muitos anos também traz um olhar, o estudo da psicanálise, mas não é somente, isso é um background, isso é um pano de fundo, mas eu fiz um recorte de tudo que eu li, eu escolhi 2 pesquisas para se fazer um contraponto, para a gente sair desse lugar onde eu poderia dizer assim, apaixonadamente, que eu tenho as respostas. Se alguém se assentar comigo dizendo, olha, eu tenho as respostas, eu tenho um plano, eu tenho a solução, eu vou dizer assim, você me dá licença, eu tenho que ir ao banheiro, eu vou fazer alguma coisa. Porque a coisa não é tão simples assim. Faz um plano, vamos reunir aí um grupo de trabalho e a gente senta algumas horas ali e reinventa a roda. Nós estamos lidando com a vida humana. Nós estamos lidando com o extremo de sofrimento humano, que é quando alguém tira a sua própria vida. Do ponto de vista militar, do ponto de vista policial, principalmente quando se usa uniforme, quando alguém comete suicídio, isso gera uma comoção social muito forte. E a nossa percepção do próprio suicídio, ela é apaixonada. A gente vê uma foto de alguém fardado, e isso circula nas redes sociais. A semana passada aconteceu. O sargento mata a ex-esposa, tira a própria vida e circula nas redes sociais a foto do sargento fardado, caído ao solo, o sangue ali escorrendo. As conclusões que nós tiramos a partir daí, e que as pessoas vão passando para frente, elas não têm respeito com as pesquisas e nem, muitas vezes, com a realidade. Nós precisamos
ter um compromisso com a realidade, um compromisso com a análise desses fatos. A própria mídia oficial, ela trata, na minha opinião, de uma maneira inadequada com relação ao problema do suicídio. Há como se diz, uma suposta ética ou um acordo, um cuidado de não se noticiar amplamente a questão do suicídio, dizendo que fulano se suicidou, se são pessoas do povo, pessoas comuns, quando eu digo comuns, é porque não estão em maior evidência social, que não se possa falar para evitar a imitação, porque é um processo significativo de imitação nas questões do suicídio. Há processos desencadeantes, é um fenômeno também social. Mas quando uma celebridade comete suicídio, como o caso do Robin Williams, ator famoso, a mídia romantiza. Ela coloca como se aquele sujeito sorridente, alegre, feliz, ele estava insatisfeito com a vida, com o sistema, com esse mundo tenebroso que nós vivemos. E ele teve a coragem, ele teve a grandeza de romper com tudo isso. É um ato de rebeldia, o que é mentira. Isso não encontra lugar na reflexão dos psiquiatras, dos psicanalistas, e dos psicólogos, de todos aqueles que lidam com esta questão como o extremo do sofrimento. Também, como pano de fundo, nós temos mudanças culturais, onde nós alteramos completamente as relações familiares, estabelecimento de limites, a possibilidade de frustração das pessoas. Nós vivemos um tempo onde adolescentes e jovens principalmente adolescentes e jovens, cada vez mais, têm baixa tolerância à frustração. Em algum momento, os pais tomaram a decisão de não frustrar os seus filhos, de não fazê-los sofrer, de facilitar a vida deles. E essa baixa tolerância à frustração leva a caminhos absurdos. A gente vê o tempo todo, quando a gente toma conhecimento, das pessoas que matam e se matam porque a namorada terminou, porque disse não para ele, porque os pais pensam, vou facilitar a minha vida do meu filho, porque, em última análise, as celebridades, a mídia, as famílias disseram ele precisa ser feliz. E essa felicidade a qualquer custo gera esse pano de fundo. Então, nós temos um olhar equivocado para as estatísticas e para as pesquisas, isso é a minha percepção, e de outras pessoas da mesma área. E eu fiz um recorte aqui de 2 pesquisas. Eu vou usar para essa nossa conversa uma pesquisa, na verdade, um artigo da Escola de Saúde do Exército, que foi desenvolvida pelo primeiro-tenente Henrique Ralph de Furtado e a segunda-tenente Fernanda Vieira de Costa Landim. E eles fizeram esse artigo com base em materiais produzidos, eles fizeram uma pesquisa bibliográfica, é importante que se especifique a metodologia, de fatos Estados Unidos, Europa, onde se tem maior número de pesquisas com maior rigor técnico. Não estou desvalorizando a nossa academia, estou fazendo uma constatação daquilo que usei para essa nossa conversa. O outro recorte é uma pesquisa que foi feita no sul do Brasil. O título é Suicídios em uma Organização Policial Militar do Sul do Brasil. Gustavo Clauber Pereira e Amanda Batista Madruga e Edelu Kawahala. Isso foi autorizado pela Polícia Militar de Santa Catarina e foi produzido no Centro Universitário Estácio de Sá, em São José, com uma metodologia totalmente diferente. Embora a amostragem pareça pequena, mas chama a atenção a metodologia pelo fato de terem feito investigação de casos concretos de suicídio num determinado recorte de tempo. Então, com autorização, eles investigaram 14 casos concretos de suicídio num determinado espaço de tempo, como se tinha informações privilegiadas. Vamos pensar bem. Ao mesmo tempo que um comando, uma direção pode se sentir inseguro com a investigação do que está acontecendo com a saúde mental, o estilo de vida, a qualidade de vida dos seus subordinados, como se fosse uma interferência no seu setor. Por um outro lado, nós temos o privilégio, eu diria, institucional, de ter pessoas que fazem uma formação juntos e passam 30 anos juntos e depois continuam ligados de uma certa forma, através de associações ou até dos títulos e da própria condição de veteranos ou de aposentados. É possível, pela ficha médica, é possível, pelos meios que se tem de investigação, tirar conclusões que sejam melhores do que aquelas que circulam pelas redes sociais e pelos achismos da vida. Aí, né? Então, assim, embora tenha parecido longa essa explanação da primeira pergunta, se são os gatilhos, o que eu quero propor nessa nossa conversa é fazermos uma revisão
daquilo que estamos buscando, daquilo que estamos buscando em termos de pesquisas, em termos de resposta, em termos de ações, e eu fujo com veemência das soluções simplistas, porque não é simples. Não há um plano, não há uma ideia que vai resolver isso. Sempre nós vamos conviver com essa situação, mas há casos concretos de redução desses índices. Já posso adiantar que não são diferentes da população em geral. Há uma tendência de se tentar provar que, por causa de uma toxicidade da profissão, e nós vamos visitar esses temas com números daqui a pouco, mas os números são parecidos e a problemática tem a ver com outros fatores, conjugados com fatores profissionais que podem expor militares, tanto de Forças Armadas, como militares de forças estaduais, ou policiais, ou outros envolvidos nas questões da segurança pública. Esse é o pano de fundo para o começo da nossa conversa. Muito bom. Eu quero aqui saudar aqueles que estão entrando. Estou vendo algumas pessoas aqui, Capelão Eugênio, o Capelão Hudson. Quero pedir para vocês que vocês vão ali no chat e coloquem ali o nome de vocês, a patente, se é militar, se é civil, cidade da onde que está falando, e orientá-los que após a palestra, se você tiver alguma dúvida, você já vai anotando essa dúvida aí, uma pergunta que após a palestra, no encerramento dela, nós vamos estar abrindo para as perguntas, certo, Coronel? Isso Aí, seria interessante, Rodrigo, que eles já fossem colocando no chat, embora a gente não vá responder prontamente, para isso. permitir o fluxo do raciocínio, mas aí vocês podem ir selecionando as perguntas mais relevantes para colocar inicialmente, depois a gente abre a interação deles próprios falando. Mas, porque isso aí se perde na pergunta. Tem uma ideia, uma dúvida? Coloca já no chat e a gente vai colecionando essas perguntas para o final da exposição. Ótimo. O senhor quer que eu coloque o slide já? Ainda não. Não, pode colocar o Pode primeiro aí, colocar? para nós começarmos a conversar sobre essa temática. E o primeiro recorte que vamos fazer é sobre a questão de suicídio nas Forças Armadas. É interessante que nós temos que pensar que essa problemática ela tem viés diferente em cada um dos seus segmentos, em cada uma das suas culturas. E a primeira pesquisa que faz referência é essa, sobre suicídio nas Forças Armadas, e ela traz algumas conclusões interessantes. Não, pode deixar no primeiro isso. Algumas conclusões interessantes, porque foi uma ampla pesquisa bibliográfica de situações de Estados Unidos, Europa, e com algumas ações efetivas da Força Aérea Americana, do Exército Americano. A gente pode pensar, mas isso não se aplica a nós. Do ponto de vista de reflexão, se aplica sim. A gente primeiro tem que investigar tudo que já está escrito, para depois a gente se arvorar ou se ousar a fazer determinadas pesquisas de campo para perguntar aquilo que não foi perguntado ainda. E, então, pode passar o próximo. A grande questão Pode colocar o próximo aí para a gente pensar. Há uma observação da Organização Mundial de Saúde, nesse recorte aqui. Alguém pode pensar, mas isso está desatualizado, é 2015. Nós estamos falando de reflexão. Por isso, não se prenda aos números de forma fria. Se prenda ao que está por trás dos números, como significados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil suicídios em todo o mundo no ano de 2015. Segundo as pesquisas mais recentes, e até os números apresentados pelo professor Gidalt ontem, isso não é muito diferente dessa questão da atualidade. Isso é assustador. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos. O problema é mais grave, mais abrangente do que a gente possa imaginar. Agora, se a gente observa especificamente a questão dos Estados Unidos da América, mais pessoas, nesse período, nesse recorte temporal, tiraram sua própria vida, cometeram suicídio, do que aquelas que foram mortas por outras pessoas ou vítimas de homicídio. Isso é um dado muito relevante. Quando eu falei para vocês da romantização da imprensa, que isso vai acontecer, não temos como fazer uma reunião com eles e nem convencê-los, porque isso é um problema social complexo. Mas aquela questão da extrema exposição das celebridades ou da romantização dos famosos quando se suicidam, por todo tipo de interesse que tem por trás disso, isso gera uma interpretação equivocada dos números. Isso nos leva, de maneira quase que subliminar, mas às vezes também muito escancarada, direta e explícita,
Há um pensamento de que o suicídio é uma questão de decisão individual. A pessoa decidiu se suicidar e é uma questão dela. Houve um tempo que havia implicações religiosas de pensar, não, a pessoa que cometeu suicídio, ela não tem salvação, né? Do ponto de vista cristão, alguns pensavam isso. Houve um tempo até que se enterrava em cemitérios separados. Era um pecado imperdoável, e não dava tempo de se arrepender, senão ele teria poupado a sua própria vida. E isso tem mudado muita coisa, a própria abordagem de que o extremo do sofrimento humano não é que a pessoa, em última análise, está decidindo se matar por uma escolha. É um processo de adoecimento mental quando um sujeito não encontra outra saída. Quando alguém, por não encontrar outra saída, por estar com o embotamento da sua percepção da vida, das possíveis alternativas, que ele acredita que não há, ele decide pôr um fim ao seu sofrimento. É claro, é uma visão equivocada, mas é o que a pessoa encontra como caminho. E a gente já vai fazendo alguns recortes, algumas pessoas até organizam a vida, pagam as dívidas, entregam coisas de valor para as pessoas queridas, escrevem cartas, orientam pessoas próximas. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei, de um homem que ele era centralizador das finanças, de toda a administração da casa, a esposa era muito dependente, mas um dia ele começa a organizar tudo, paga as dívidas, organiza tudo, entrega as senhas, treina a esposa para cuidar das finanças. Ele faz um mapa indicando onde o corpo seria encontrado, ele liga para a polícia avisando que tem um corpo em tal lugar, ele tira a sua própria vida. Eu conheci esse homem, era uma pessoa que eu conhecia a história. E eu sei que, na verdade, ele se arrastava com um problema de um transtorno depressivo maior, uma depressão há muitos anos, com altos e baixos. E quando a gente fala isso, a gente já traz um pouquinho um assunto que vem a seguir, que é a questão do transtorno bipolar, que é o que vai confundir a maioria das pessoas na interpretação do suicídio. Quando fala em transtorno bipolar, popularmente se pensa que é aquela pessoa difícil de se lidar, duas caras. Isso é a linguagem popular. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação de Psiquiatria Americana, o do próprio CID-10, o transtorno bipolar, ele tem a ver, ou toda a literatura médica nesse assunto, são episódios de euforia ou de mania, que vão durar, às vezes, umas 2 semanas. A pessoa está alegre, sorridente, ativa, trabalhando, produzindo muito, seguida de um período de depressão. Então, é esse período de euforia, um ciclo de depressão. Outro ciclo de euforia, outro ciclo de depressão. Nesse vai e vem, a pessoa vai para o fundo do poço, quando começa a melhorar um pouco, ela tem forças para tirar a própria vida, porque não vê alternativa. Quem olha de fora, e principalmente nas redes sociais, que abro um parênteses aqui, que é uma desgraça nessa situação, porque se olhar todas as fotos, sorrisos, viagens, jantares, amores, tanta coisa perfeita, aquele mundo perfeito não existe. O processo de adoecimento mental, principalmente dos influenciadores digitais, as pessoas estão se expondo muito, angustiadas pelos likes, ou mesmo as pessoas comuns do dia a dia, estão medindo quantos seguidores têm, estão medindo quanto tempo as pessoas levam para responder, somada com a baixa tolerância à frustração, nos leva a entender um pouco essa dinâmica. Mas nós estamos falando de militares, nós estamos falando de forças armadas, o caldo é o mesmo. Pode passar o slide seguinte, para a gente continuar essa reflexão, que nos ajuda a entender o que é que está por trás dessa questão da tentativa de se tirar a vida ou a tentativa do suicídio. Eu vou fazer algumas citações para que a gente possa entender, pelo menos a partir desse ponto de vista, desses pesquisadores. Vocês vão perceber que no rodapé do slide, que ele pode ser disponibilizado para vocês depois, tem quem fez a citação através de pesquisa científica e quando fez essa citação. Essa citação segunda, de 2005, é de Marron. Ele diz assim: a ocupação acaba por influenciar num método, mas não é necessariamente o fator de risco geral ao suicídio. Quando alguém dá um tiro na cabeça, isso torna-se muito chocante, torna-se muito evidente. Talvez um pouco diferente que se a pessoa tomar um monte de medicamentos e ninguém nem vê um sinal. A própria família pode esconder dos conhecidos as causas do suicídio, dizendo que a pessoa estava doente, ou quantas vezes a gente vê na imprensa o abuso de substâncias até ilegais, que aquilo é ocultado por uma série de outras desculpas. No caso dos militares, a ocupação influencia mais no método
do que no gatilho. No gatilho que eu disse, não da arma, no gatilho do fato de tirar a própria vida. Então é o seguinte, o fato de ter acesso a um instrumento letal, o fato de saber manusear, o fato de ter a oportunidade, leva a que esse método seja o mais utilizado, e a percepção de quem olha de fora é que o militar, principalmente quando vai se referir aos veteranos, nessa fase da nossa conversa, quando eu falar veteranos, eu estou me referindo aos veteranos de guerra, principalmente nos países que estão em constante operações militares. Então, esse é um dado relevante. Influencia mais no método do que na quantidade, e mais no método do que no motivo. Podemos passar um pouco mais? Pode seguir aí. As pessoas, principalmente por causa dos filmes e tudo mais, costumam pensar assim, que o combatente, principalmente quando volta das operações, voltaram do Afeganistão, voltaram do Iraque, teve o pessoal que voltou do Vietnã, tem aquelas questões das alucinações, dos delírios, daqueles flashbacks aí, da própria questão do transtorno de estresse pós-traumático. E isso poderia necessariamente ser um fator desencadeante de se pensar, não, o militar de força armada, num caso de conflito bélico, ele vê tanta desgraça, tanta morte, tanta mutilação, que ele terá mais tendência a cometer o suicídio. E do ponto de vista policial militar, vamos pensar no Brasil em si, ou mesmo de bombeiros. Quanta coisa a gente vê no dia a dia. Quanto sangue, quanta morte, quantos cadáveres, quanta coisa. Alguém pode dizer assim, é óbvio que o cara vai estar com mais condições ou mais propenso a cometer o suicídio. Alguns estudos que foram feitos, avaliações psicanalíticas, processo de regressão com veteranos, conseguiram constatar que o combate em si não demonstrou contribuir exclusivamente. É óbvio que em um caso ou outro, isso vai ser um fator importante. Mas algumas predisposições, até genéticas, para transtornos mentais, as próprias crenças formadas desse sujeito desde a infância, a própria visão de mundo vão permitir que esse sujeito possa cometer suicídio, e a gente tem que ter um outro olhar, que é muito simplista, não, o cara voltou da guerra, o cara tá maluco, ele tá doidão, porque ele viu muita coisa, e ele se matou porque não aguentou isso. Essa pode ser para alguns gatilho, mas duas pessoas, dentro da mesma situação, vão ter visões ou percepções diferentes desses fatos, e essas percepções, elas vão proporcionar resultados diferentes. Pode passar o próximo. É importante a gente pensar que a avaliação do soldado com risco potencial de suicídio, ela é crucial. A gente tem alguns sinais, quando eu digo soldado, eu digo todo aquele que recebe soldo é soldado, né? Todo aquele que está inserido na força, ele é um soldado. Eu muitas vezes me apresento como, olha, eu sou um velho soldado. Mas nem sempre o que vai ser o fator desencadeante, respondendo a primeira pergunta do Rodrigo, é essa pressão do trabalho. As grandes questões da vida civil, e a gente vai perceber, não só nessa pesquisa, em quase todas que a gente passar sobre elas, são problemas do casamento, problema financeiro. Fica aqui um grande enfoque para essa questão financeira. Há pouco tempo eu dei uma palestra aqui para o pessoal de uma unidade militar aqui no Paraná. Os soldados acabaram de se formar, eles iam começar a trabalhar no dia seguinte, e eu dei uma palestra sobre finanças. Uma tentativa de vacinar contra a pressão que existe de querer enfiar a mão no bolso do militar. Os empréstimos consignados, é o pessoal oferecendo apartamento. O cara começa a entrar numa roda viva de questões financeiras, e além das pressões familiares, pressões de todas as outras frustrações, esse vai aparecer ali na frente como um dos principais fatores desencadeantes às questões dessa desesperança. A própria visão política, nós vivemos pós-pandemia. A pandemia foi um golpe terrível na vida de muita gente. As perdas de pessoas, a perda da esperança. No Brasil, em especial, a polarização política, ela, na verdade, promove um adoecimento muito grande. Quando eu digo política, é geral, não é partido A ou partido B. A radicalização das questões da opinião nas redes sociais. Então, todas essas coisas, elas estão associadas. Mas nas Forças Armadas, o estigma associado à saúde mental é causado pelo suposto efeito negativo sobre a carreira. Quantas vezes? Eu vi isso na academia, eu vi isso em muitos lugares. A pessoa tem um psicólogo lá, tem um serviço, mas prefere procurar fora ou não procurar,
porque se souberem que ele está com dificuldade, a avaliação, a pontuação dele, a imagem dele, ou dela na carreira vai ficar manchada e a carreira vai ser prejudicada. Esse medo evita as principais ações. Vamos pensar, nós temos aqui, nesse momento, 20 pessoas conversando sobre esse assunto. Não é porque quem está falando, mas, dada a importância desse assunto, nós poderíamos ter aqui muitas pessoas envolvidas no processo de assistência social, de saúde mental, nas questões de comandos. Nós tínhamos que ter representações, não desse evento em si, numa discussão como essa. Mas nós temos tanta pressa em produzir, nós temos tanta pressa em atender outras situações, e, pelo outro lado, alguns que podem até estar com pensamentos de morte, desejo de morrer, pensamentos de morte, ideação suicida, ou com histórico de tentativa, provavelmente não estarão aqui nos ouvindo. Nós temos que achar outros meios para poder alcançar essas pessoas. Eu agradeço àqueles que estão aqui pela coragem de conversar sobre esse assunto. E só um detalhe, eram 20, agora são 19. Né? Vamos seguir. Podemos conversar um pouco mais. Coronel, Oi. nós estamos sendo transmitidos também pelo Instagram, então tem Ótimo. mais pessoas nos assistindo. Excelente. É importante que as pessoas filtrem aquilo que estou dizendo também. Eu não O tenho a Instagram pretensão. já tiveram mais de 29 pessoas que entraram, saíram. Ótimo. Eu não tenho a pretensão de ter a última palavra, mas eu tenho o desejo de contribuir com essa conversa e fiquei muito feliz com esse convite da ASOF para que a gente pudesse conversar sobre essa situação. As pesquisas americanas demonstram o seguinte: as mulheres tentam suicídio 3 vezes mais, pelo menos, do que os homens. Então, assim, se fosse pensar no número de mulheres proporcionalmente à população feminina que tentam suicídio, as mulheres tentam muito mais. Só que os homens, nesse caso, eles acabam sendo mais eficazes nessa tentativa e morrem muito mais. Então, se a gente faz uma multiplicação aí no final da matemática, elas tentam 3 vezes mais e eles vão conseguir 3 ou 4 vezes mais do que elas. Talvez pelos meios, talvez por uma série de coisas que possam ser pesquisadas. O avanço da idade, muitas vezes, é um fator importante, embora as estatísticas demonstram que o suicídio entre jovens, há uma faixa aí de idade na juventude que está muito alta essa tentativa de suicídio. Até pela baixa tolerância à frustração, a falta de perspectiva. Isso não tem tanto a ver com o nível social, não tem tanto a ver com o acesso aos serviços ou possibilidade de terapia. Isso tem muito a ver com crenças, repito, nesse momento não estou falando de crenças religiosas, crenças para a vida. São crenças de como eu enxergo a vida. Então, esse é um dado importante que eu queria passar sobre ele, mas eu preciso avançar, a gente tem muito material para poder conversar sobre. Outro fator importante que a gente tem que pensar, além dessa questão, é sobre a questão Deixa eu ver, nós estamos num ponto diferente aí, eu acho que você está na mesma ordem. Tá. Aqui você falou sobre suicídio das mulheres e os Tá. homens, e agora o Isso. próximo é sobre a ideação, né? Que tem Perfeito. até um. O que é? Tinha uma. Vou falar. Pode falar. Pode falar, desculpe. Não, é porque, assim, a gente tinha uma dúvida, né, sobre essa questão de qual que é um fator principal de autoextermínio nas forças de segurança pública. Se existe essa ideação e tem como detectar ela. Não sei se o senhor já, Não, o senhor vai não falar existe, ainda. não existe essa resposta. Uma das questões que, se a gente pudesse dizer, são as questões pessoais desse sujeito. O que as pesquisas vão demonstrar, embora elas sejam contraditórias, alguns até dizem que os índices são os maiores, outros dizem que são menores, mas na maioria das pesquisas a gente percebe que nas forças de segurança e da defesa, os números são parecidos e as causas são parecidas com as pessoas que estão de fora. Aquilo que a gente falou no início, o método é que altera. Quando a gente fala em ideação suicida, a gente precisa entender o que se trata disso. Quando eu falo assim, por exemplo, tem pessoas que pensam, seria melhor morrer. Isso é um dos sintomas de depressão, é o desejo de morrer. E, às vezes, isso é um dos fatores que estão sendo tratados ou estão sendo pensados ali. Mas tem pessoas que não estão vendo a alternativa. Eles ficariam melhor se eu morresse. Se uma pessoa fala sobre isso, era melhor morrer. Fiquem atentos. Nós tínhamos e temos ainda, uma visão popular de que quem fala não faz. Tá querendo chamar atenção. Isso é frescura. Pode até ser em alguns casos, mas na maioria deles não. A pessoa cogitou que seria melhor morrer.
Às vezes ela está presa a uma situação, tem um filho para cuidar, tem uma mãe para cuidar, não quer decepcionar um pai ou coisa assim. Esses são os fios tênues que podem ajudar a salvar essa vida. Mas a pessoa parte do desejo de morrer para pensamentos de morte. Ela começa a tentar ter muita frequência a pensar na morte e depois ela passa a tentar planejar isso. Ela pensa assim, não, mas e se eu me enforcasse? Vai num prédio e diz assim, se eu pulasse daqui? E se eu me jogasse na frente do carro? Esses pensamentos, à medida que eles vão tomando forma, eles constituem a ideação suicida. E às vezes a pessoa planeja. Ela vai lá no Google, por outro meio de busca, e começa a perguntar sobre como fazer, qual a reação, se não há sofrimento, ou começa a escrever cartas, a pessoa começa a emitir sinais. O mais importante que nós temos que olhar, o nosso olhar não é para um método. O olhar vai ter que ser sempre de uma alma humana para outra alma humana. Pensar assim, esse sujeito está em sofrimento. E quais os sinais que ele está emitindo desse sofrimento? E se a pessoa está no momento, ele até já está planejando, ele falou, vou me matar. Se a pessoa entra num consultório, nos Estados Unidos e na Europa, até pela questão da legislação em rigor da justiça, e falar assim, estou pensando em me matar, vou sair daqui, o médico interna ele na hora. Ele não vai correr esse risco. No nosso caso, nós nem sempre temos lugares suficientes para internar, nós temos uma série de burocracias, a pessoa vai dar um conselho, não, faz isso não, você tem muito que viver, você tem uma família linda, tem não sei o que e tal, e solta aquela pessoa para seguir. Mas ele deu um sinal muito claro, ele comunicou isso. Essa pessoa, às vezes, precisa de uma ajuda imediata, de chamar alguém da família, de colocar junto e não deixar sozinho nas próximas horas. É um vacilo essa pessoa tirar a vida. E, às vezes, são aqueles 15 minutos que, se tiver alguém do lado para impedir, por isso que a gente vê popularmente aquela situação assim, a pessoa está em cima de um prédio e o pessoal começa, pula, pula. E aí, na verdade, aquilo tem um monte de coisas misturadas, mas chega ali o bombeiro e agarra aquela pessoa e diz, mas se ele quer se matar, será que resolve? Quando passa aquela crise, ele tem a oportunidade de rever essas situações. Ideação suicida, ou comportamento suicida, a automutilação, uma tentativa, se o médico, se o psicólogo ou se o capelão, numa conversa, tem a coragem de perguntar, porque às vezes nós temos um falso pudor de que não queremos perguntar. A gente está percebendo que a pessoa está no limite e não pergunta. A pessoa pode perguntar, já passou pela sua cabeça tirar a sua vida? Você não está incentivando. Você está dando a oportunidade da pessoa de verbalizar. Quando ele fala, ele também se escuta. Quando o sujeito faz isso, se a pessoa disser que sim ou que está pensando, é necessária uma intervenção e a solicitação de uma rede de apoio. Então, esse seria um ponto. Podemos seguir um pouco mais? Esse fator que vem a seguir é muito relevante. Não é simplesmente uma questão moralista, mas passe a observar. Tente enxergar por trás de uma notícia veiculada pela imprensa, desde que ela não fale que foi suicídio, de uma pessoa conhecida na sua vizinhança, ou mesmo do ponto de vista operacional. Muitas vezes, o abuso de substâncias é o principal fator desencadeante, ou o principal gatilho, aí responde a pergunta, o principal gatilho para o autoextermínio. Esse é o problema. Às vezes, a doença, o adoecimento do abuso da substância de álcool ou até outras substâncias ilícitas é apenas o que está aparente. Tem muita coisa por trás disso. Isso é visível. Uma pessoa que a gente percebe, um colega, um veterano, um colega do trabalho que a gente percebe que está entrando e está perdendo o controle disso, a gente tem um sinal claro com uma intervenção possível. Observe esse número. O risco de suicídio entre alcoólatras é de 60 a 120 vezes maior do que da população em geral. Isso tanto faz se é militar ou não. Isso tanto faz se é policial ou não. Pode seguir? Aqui vai um fato interessante. Isso não é o que eu acho. É difícil ter total isenção, neutralidade. Alguém pode dizer assim, eu sou pastor. Pode dizer assim, você é pastor, por isso está dizendo isso. Eu estou me referindo a uma pesquisa que foi feita em 2005, e um dos fatores encontrados foi esse. O envolvimento religioso ativo reduz o risco de suicídio. E as pesquisas demonstraram que as pessoas das religiões protestantes e religiões muçulmanas têm uma
probabilidade ainda menor, porque são mais fundamentalistas. Eu não estou falando necessariamente da religião agora, eu estou falando da perspectiva religiosa, de uma maneira geral. Da pessoa ter uma crença e ter uma percepção. Não estou defendendo esta ou aquela. Eu estou mostrando o resultado de uma pesquisa. Muitas vezes a própria percepção do sagrado, a visão cristã de Deus, ou ainda que seja uma visão de outra religião que não seja cristã, isso é um fator de proteção. E algumas vezes nós podemos ter a tendência de querer banalizar isso. É claro, como em toda área da vida, existe envolvimentos religiosos totalmente adoecidos, em alguns casos. Mas não é por essa razão que a gente vai desvalorizar, e aqui é onde entra um aspecto importante da capelania, não como um direito do capelão de entrar e divulgar a sua religião numa instituição religiosa, ou instituição militar ou policial. Pelo contrário, é o direito do militar ou o direito do policial de receber assistência religiosa dentro da sua própria crença. Esse é um fator importante a ser destacado. Pode seguir? Alguns estudos no Canadá, por isso que a gente está pegando um pouco daqui, um pouco dali, como resultado, até agora eu estou transitando nesse artigo da Escola de Saúde do Exército que eu mencionei inicialmente. Os estudos divergem em relação às taxas de morte por suicídio entre a população civil e as Forças Armadas. Mas, se a gente, com honestidade, olha para todos os dados e tenta enxergar o que está por trás de algumas pesquisas, a gente vai perceber que os números são parecidos. Os números são parecidos e os problemas, na maioria das vezes, são os mesmos. Eu vou até tomar emprestado aqui uma expressão do Ariano Suassuna. Não sei quantos já viram a figuraça que é Ariano Suassuna nos vídeos que circula dele ainda. E ele disse uma coisa, uma vez que me impactou muito, que ele diz assim, os otimistas são tolos. Porque tem gente que acha, vamos resolver, agora nós vamos achar tal solução, vamos fazer isso e aquilo, vamos montar um grupo, vamos treinar pessoas. São medidas importantes, não estou desvalorizando. Mas a gente vai resolver, a gente vai zerar isso. Já outro diz, não tem jeito, não adianta fazer nada. Ele diz, os pessimistas são chatos. Ele diz, prefiro ser realista e esperançoso. O meu olhar para as pesquisas é numa tentativa de ser o mais realista possível, de forma a ter esperança. A minha fala, no dia de hoje, com vocês, é muito mais no desejo de trazer esperança para o possível, mas de nos vacinar também das soluções fáceis e dos atalhos fantasiosos. Pode seguir? Coronel Bastos, antes eu posso aqui apresentar algumas pessoas que estão presentes, como Por favor. a Lilina Vilarinho, ela é neuropsicopedagoga, está presente conosco. A Ângela Mota é assistente social da Polícia Federal de Goiás. A Anderson de São Paulo é militar. Tem um Diácono Rodolfo, que é da CABS, Sejusp, Mato Grosso do Sul. Sargento da Polícia Militar, teólogo e pós-graduado em saúde mental. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de falar a vocês. Uma saudação a todos. Obrigado mesmo por estar tomando esse tempo para a gente conversar a esse respeito. Pode Obrigado passar mesmo. para o próximo, né? É esse o slide? Isso. É importante a gente olhar para as questões das estatísticas nas Forças Armadas e entender assim, que o momento da entrada nas Forças Armadas ou nas Forças Policiais ele tem que ser visto com muita cautela. Porque o próprio histórico da pessoa, histórico de saúde, não é uma questão de privar o sujeito de entrar num serviço público, de ter os privilégios de uma carreira, com base em alguma coisa que a gente acha. Mas naquele momento em que se percebe que, logo de cara, aquele perfil psicológico, algumas pesquisas, inclusive genéticas, já podem ser feitas, testes psicotécnicos, avaliação psicológica profunda, é possível nos ajudar não só na prevenção, como na intervenção precoce e salvar muitas vidas. Então, que a taxa de suicídios ela é tanto maior quanto também for maior a prevalência de transtornos mentais. É por isso que eu parabenizei a SOF logo de cara por ter associado esse mês de reflexão da saúde mental com o tema suicídio. E não é um problema organizacional, simplesmente. Não é um problema somente de políticas públicas, passa por aí também, mas é um problema eminentemente de saúde mental. Podemos seguir? Existem algumas abordagens possíveis
segundo esse artigo da Escola de Saúde do Exército. Existem as abordagens universais. O que seria isso? É aquela abordagem que é para todos. Toda a nossa conversa, eu estou mencionando aqui que os problemas são parecidos. De uma certa medida, são os mesmos. Observa as notícias, passa a ter esse olhar, se é que ainda não tem, eu acredito que já tenha, sobre aquilo que você tem, que chega a você como informação, que obviamente é a ponta do iceberg, e tem muita distorção, filtra. Mas perceba, fulano tirou a própria vida. O que rolou por aí de informação? Ele tinha terminado um relacionamento, ele estava endividado, ou tinha uma doença grave, ou teve um problema. E aí começa a verificar, não há uma razão ou uma causa, dizer essa causa nós podemos associar a esse problema. Não. Para aquele sujeito, aquela situação foi um fator desencadeante. As mesmas medidas que forem adotadas para todas as pessoas, em todos os tipos de ocupação, em todos os lugares do mundo, respeitadas as proporções, poderão e deverão ser usadas nas Forças Armadas e nas Forças Policiais. Já está pedindo aí, né? Beleza. Agora, oi? Tem o microfone aberto aí? Parece não. É possível? Isso, fechou. Isso. Fechou. Ok. Mas há algumas abordagens de prevenção que são seletivas. Eu posso perceber que um determinado grupo tem um nível maior de exposição a determinadas circunstâncias. Vamos pensar nesse caso de Forças Armadas, os combatentes que acabaram de voltar do fronte, ou os veteranos que têm algumas situações sociais importantes, pós-guerra e tudo mais. Então, essas abordagens elas podem ser seletivas. Mas há outra abordagem que elas são indicadas. Se eu percebo que uma pessoa passou por um surto, ou está num estresse pós-traumático, ou tem um histórico de uma tentativa conhecida de extermínio, ou que tem comentado certas situações de ideação, ou tem dado sinais dessa ideação, aí a intervenção são as intervenções personalizadas ou indicadas. Eu não vou detalhar isso aqui, porque o objetivo da nossa conversa hoje não é, e nem teria condições de descer em profundidade, mas isso nos dá uma visão de que há ações possíveis. Elas não são simplistas, não são simples e não podem ser simplistas. Vamos seguir. Temos muita coisa ainda e eu espero contar um pouquinho mais com a paciência de vocês. Um estudo de caso na Força Aérea Americana, com algumas intervenções precoces, produziram resultados fantásticos. Depois a gente pode até divulgar o link dessas pesquisas para que vocês possam ter acesso. No primeiro momento, vocês tendo acesso a esse PowerPoint, vocês já podem buscar essas referências e vão ter mais informações. Mas os comandos precisam ser treinados. Por isso que eu falei assim, nós precisávamos ter pessoas, tomadoras de decisão, gestores. Por quê? Muitas vezes não é que a própria instituição ela causa o problema, mas ela pode abordar o problema de frente. Porque alguém com ideação suicida, muitas vezes procura uma pessoa de destaque, um comandante, um diretor, um chefe, e emite sinais claros para ele, numa conversa que aparentemente não faz sentido, mas esse sujeito, ele quer, de alguma maneira, como quase que uma última cartada, falar com alguém que possa tomar algum tipo de decisão. Emite sinais contraditórios, mas é possível perceber que há alguma coisa grave que está errada. Treinar os profissionais da saúde, por mais que isso pareça óbvio, mas treinamentos constantes é até mais importante do que tentar inventar a roda com outras situações. A pessoa entra no consultório, seja o cardiologista, seja o ortopedista, porque, infelizmente, nós temos uma esquizofrenia no atendimento de saúde, às vezes, uma clivagem aí, onde, se o paciente é da ortopedia, o pessoal só olha os aspectos ortopédicos, ou de trauma. O outro só olha o coração. E o paciente da psiquiatria, às vezes, tem um problema renal grave, um problema cardíaco, mas o psiquiatra não trata isso. Se o paciente psiquiátrico vai para o outro atendimento, diz, não, é paciente da psiquiatria, também não vai tratar. Numa certa medida, nas forças acontece a mesma coisa. Não vou me meter nisso, eu vou trazer mais problema para mim. Alerta, treinamento constante, percepção aguçada. O fulano entrou aqui por causa de uma fratura, mas ele falou algo que nos deu a indicação de que é necessária uma intervenção. Nós precisamos ter a coragem de fazer esse enfrentamento e produzir um fortalecimento de fatores de proteção. E a participação de todo o contingente. No caso desse trabalho na Força Aérea Americana, 80% do contingente foi alcançado no sentido com palestras, porque quando eu conheço um determinado assunto, quando eu tenho informação para identificar em mim ou no outro, eu tenho
melhores ou maiores possibilidades de me proteger. Porque conhecimento organizado é recurso. Então, nós precisamos ter coragem de conversar sobre isso o tempo todo. Não o tempo todo, mas à medida que esse assunto couber nas nossas conversas. Podemos seguir. Nesse caso da Força Aérea Americana, a redução foi significativa. Eu temo, muitas vezes, estatísticas quando os números são muito fortes, até por uma questão de prudência, porque, às vezes, isso envolve interesses. Mas é possível a gente perceber que houve resultado palpável. E o estudo de casos, situações paralelas, nos leva a entender que trabalhos de longo prazo, trabalhos bem feitos, eles podem ser efetivos. Não dá para ter a ilusão de alguém bater na mesa e dizer, vamos zerar aqui, isso não vai acontecer na nossa força. Isso é óbvio. Vamos salvar o maior número de vidas possível. Isso é realista. Vamos seguir? Nós terminamos assim, eu sei que nós já avançamos demais no tempo, mas eu queria fazer esse outro recorte aqui. Aquela primeira situação, eu falei sobre Forças Armadas, o olhar foi muito para fora do país, e a gente pode se sentir assim, até meio assim, então, quando eu chegar a falar da gente, deixei de propósito para o final um estudo de caso da Polícia Militar de Santa Catarina, que é uma situação específica de uma força de segurança pública do Brasil, que me chamou a atenção de tudo que eu li muita coisa para a gente ter essa conversa. Me chamou a atenção pelo método da pesquisa. Me gerou muito respeito. Alguém, às vezes, pode desavisadamente dizer assim, uma pena que o morto não fala, né? Se ele falasse, a gente iria fazer uma entrevista com ele. Alguém até, numa dessas pesquisas sobre suicídio, falou assim, nós temos que pesquisar com quem está vivo, porque quem já morreu não vai poder nos contar o que aconteceu. Em uma certa medida está errado. Porque quem trabalha com investigação, com perícia, com autópsia, sabe que o cadáver fala. E fala muito. Então, a estratégia usada por esse pessoal que fez a pesquisa em Santa Catarina, eu achei fantástico. A gente pode olhar para esse número e falar assim, mas esse número não diz nada, são apenas 14. Eles escolheram um recorte temporal de 2012 a 2016 e decidiram investigar, uma espécie de necrópsia psicológica, 14 casos de policiais que se suicidaram. Eu trago de volta aquilo que falei no início, pesquisa, dissertações de mestrado que eu li, e faz um questionário, distribui por um grupo qualquer, que não tem uma amostragem suficiente, de ninguém que teve nem tentativa, e tira uma série de conclusões. Nesse caso aqui, foi feita uma investigação com base nas fichas desses militares, com base em ficha de comportamento, ficha médica, debruçou-se sobre isso. Vamos tentar entender esses 14 casos. Eles podem ser extrapolados para qualquer situação? Não. Mas nos ajuda a entender um pouco de metodologia. Nos ajuda a refletir de maneira coerente sobre o grande trunfo que nós temos nas mãos, que é essa possibilidade da pessoa passar no serviço público pelo menos 30, 35 anos numa corporação, uma ficha médica, um olhar, uma convivência próxima, desde a academia e depois tudo mais. Isso é fantástico. E o fato de se ter a possibilidade, aqui vai uma ideia somente, jogada ao ar, de no momento da entrada na carreira da pessoa, da mesma maneira que a gente faz a opção de doação de órgãos, que pode ter no nosso documento, nós podemos ter, na maioria da população, uma autorização expressa para, no caso de uma morte violenta, que a pessoa está autorizando uma verdadeira investigação profunda sobre todas essas circunstâncias da morte, mesmo que ela não seja, à primeira vista, considerada como suicídio, mas que possa nos trazer respostas. E, por outro lado, a gente tem os meios, a gente tem as oportunidades e essa possibilidade de contribuir para a prevenção da perda de outras vidas. Eu penso que isso é fantástico e eu quero, não estou falando agora diretamente para as pessoas que fizeram esse trabalho, parabenizá-los por isso, que foi perfeito, maravilhoso o que eles fizeram no sentido de observar. E tem alguns dados que são, assim, esclarecedores. Vamos a eles agora. Nesse caso específico, então, eles não estão falando, não é uma extrapolação, não é eu vou usar uma expressão aqui, entre aspas, tá? Há muita pesquisa acadêmica que o pessoal poderia chamar até de masturbação intelectual. É uma coisa assim que não vai levar a lugar algum no sentido de produção. Mas uma pesquisa como essa é um embrião, é uma ideia de algo que pode ser uma metodologia, alguma coisa assim concreta. Eles verificaram assim, dessas pessoas
que tiraram a sua vida nesse período, quem eram essas pessoas? A maioria eram do sexo masculino. Nós podemos tirar uma conclusão de que, então tá, a maioria das pessoas que se suicidam são do sexo masculino. Essa pesquisa não é suficiente para dizer isso. A gente tem que comparar com outras. Nesse caso específico, isso aqui é um dado diferente da população em geral, mas no caso específico dessa investigação na Polícia Militar de Santa Catarina, eles tinham entre 40 e 47 anos. A maioria eram casados, o que é diferente de outras pesquisas. Se for pensar nos Estados Unidos, naquela pesquisa anterior, eles mencionavam que a maioria moravam sozinhos, que a maioria eram pessoas que eram mais isoladas, que não eram casadas, não tinham filhos. E nesse caso, nos chama a atenção que a maioria eram casados, tinham filhos, a maioria tinha ensino médio, estavam na base da carreira, e estavam próximos à aposentadoria. Pensa num momento complicado, que é esse momento de passagem para a reserva. Alguns estão ansiosos, já estão fazendo planos, dizendo que vai viver pescando, vai viver viajando, e não se preparam para esse momento. E a maioria está atolada em dívidas. Nós vimos recente, mesmo em Goiás, um caso de um militar que tirou a própria vida, e um desses casos que aconteceram aí, que havia problema de endividamento envolvido. A família vai tentar proteger a imagem do policial. A força vai tentar proteger a imagem da corporação. E essa proteção da imagem significa, em algumas, ocultação de provas, até ocultação de informações, como se nós não pudéssemos fazer essa autópsia e descobrir, não para tripudiar, não para manchar a pessoa, mas entender que a pessoa não é necessariamente culpada e nem revolucionária, é um ser humano no extremo do seu sofrimento. Então, a questão financeira, eu chamo a atenção. Nós precisamos ter um enfrentamento muito claro do problema de legislação, de limites de consignados, de endividamento e educação financeira. Temos que proteger o assédio, a venda dos cadastros, assédio dos empréstimos, das ofertas de coisas, porque isso é um fator fundamental como resposta desse nível de pesquisa. Pode seguir? Olha que coisa doida. Todos que tentam provar que o suicídio na corporação ele tem a ver com um desajuste, assim, não, a profissão é tão traumática, o comando é tão duro, a direção é tão truculenta, o ambiente é tão tóxico, que a pessoa está em luta contra essa instituição, e por estar em luta contra essa instituição que faz mal a ele, esse sujeito tira a sua própria vida. Nessa pesquisa, tem um olhar aí aqui que é interessante. Porque nenhum dos policiais militares dessa pesquisa específica tinha problema de conduta disciplinar. Todos estavam no bom comportamento para cima. Olha que coisa doida. Não é o cara que estava tendo problemas operacionais, problemas de comportamento, e tinha um desajuste. Eles estavam próximos de se aposentar, estavam com os parâmetros comportamentais considerados ótimos ou bons. Olhem com atenção para isso. Podemos seguir? E olha uma outra situação. Naquela pesquisa primeira, quando falava das Forças Armadas, os casos de suicídio, tanto no exterior quanto no Brasil, acontecem normalmente nas Forças Armadas, falando resultado de pesquisas. Quando a pessoa acabou de entrar de serviço e tem acesso à arma, logo no início do trabalho, ele faz ali as primeiras atividades e logo em seguida tira a sua própria vida, porque ele tem a oportunidade, ele tem um recurso e ele já está vindo de uma outra situação de fora, que pode, na verdade, ter um caldo aí que vai dar as motivações desse sujeito. Nesse caso específico dessa pesquisa feita na Polícia Militar de Santa Catarina, 42,86% dos militares, eles tiraram a sua vida na sua própria residência. Outros, um número bem menor, no local de trabalho. Um número maior do que no local de trabalho foi no próprio veículo. Então, a gente tem que ter um olhar, eu estou fazendo esse olhar aqui muito dentro desse viés psicanalítico, de perceber que são sinais, isso são comunicados, isso são, na verdade, a pessoa está emitindo um sinal para quem fica. No caso da arma, o policial em geral, a arma é muito mais do que um meio, ela é um símbolo da autoridade, ela é um símbolo daquilo que ele faz. Isso também tem um comunicado. Pode seguir? Esse é o caso
nós percebemos 35,71% dessa pesquisa foi por arma de fogo, 28,57% por enforcamento. Tudo isso tem significados subjetivos que não é o caso a gente achar que a gente pode extrapolar essas ideias nesse momento. Mas o que eu quero dizer a vocês é símbolo de autoridade e poder. O militar ou policial tem fácil acesso e ele sabe como fazer. E vamos imaginar que alguém está planejando um autoextermínio, ele não quer sentir dor, ele não quer sofrer, e ele pode, pela sua capacitação técnica, entender pelo aquilo que já viu ao longo da vida, que aparentemente é um atalho, um meio mais fácil de se obter o resultado desejado com menos sofrimento. Repito, quem tira a sua própria vida não deseja morrer. Quem tira a sua própria vida deseja fugir da dor ou do sofrimento. Vamos mais? Os casos de suicídio, nesse caso já foi mencionado lá atrás, isso não quer dizer, isso não é uma crítica, não é uma coisa que a gente possa dizer assim, uma discriminação. Nessa pesquisa, os casos de suicídio predominaram nas graduações mais baixas das carreiras militares. A gente precisa investigar o que é que havia aí nessa situação. Isso, só cada um desses detalhes merece uma pesquisa específica. Às vezes tem a ver com questões sociais, financeiras, expectativas, perspectivas, mas as pesquisas demonstram também que a escolaridade é um fator de prevenção. À medida que a pessoa vai avançando na carreira ou avançando na formação intelectual, ele vai criando mais recursos de prevenção. Podemos seguir? Aqui vai uma estratégia. O tratamento de pessoas que já tentaram se suicidar é uma estratégia insensata para evitar o futuro auto-suicídio. A probabilidade aumenta significativamente quando a pessoa já tentou. E esse registro não é para discriminar, não é para atrapalhar a carreira. Mutaram meu microfone? Voltou. É, na verdade, um olhar para a gente perceber como um sinal, perceber como um fator de diagnóstico diferencial. Vamos lá? Então, as fontes que foram usadas foram essas, que eu já disse para vocês, vocês podem pesquisar com essas referências aí. Suicídio nas Forças Armadas foi uma pesquisa da Escola de Saúde do Exército, foi desenvolvida por esses oficiais, e um estudo de caso de uma organização policial militar no sul do Brasil, que foi essa investigação feita de forma espetacular pelo pessoal do Centro Universitário Estácio de Sá, em São José, Santa Catarina, no Brasil. Pode seguir, entrou o finalzinho aí? Podemos um pouquinho mais? Isso aqui, na verdade, pode parecer simplista. Talvez até o seja. Mas o que eu quis mencionar aí é a conexão de uma alma humana com outra alma humana. Embora a instituição seja uma pessoa jurídica, seja uma pessoa, uma instituição, uma entidade, essa questão, esse assunto, ele vai passar sempre pela percepção de um ser humano pelo outro ser humano. Se alguém entrar no consultório do psiquiatra, numa instituição, ele olhar ali o sargento, o tenente, o capitão, olhar o militar, olhar a doença, a enfermidade, o transtorno, ele perdeu de vista o verdadeiro chamado dele. Mas se ele olhar uma alma humana que pode estar em sofrimento, ele encontrou um caminho. Da mesma maneira, diante do capelão, do assistente social, diante de qualquer área. Não só para a minha vida, eu enquanto profissional, eu enquanto parceiro ou par. Os militares, os policiais devem olhar para os seus pares e perceber, esse meu amigo está em risco. O que nós podemos fazer? Eu encerro essa minha exposição, eu até peço perdão pelo avançar do tempo, com o seguinte olhar. Nós, às vezes, queremos ter as respostas. Buscamos muitas respostas e rápidas. Sempre seremos tentados a alguém bater na mesa e dar uma ordem. Vocês têm uma semana para preparar um plano sobre isso. Isso vai ser maquiagem. Isso vai ser cosmético. Isso vai ser uma resposta política. Agora, nós estamos caminhando em muita coisa boa no nosso país. Vou dar um exemplo simples. Eu fiz a Escola de Educação Física do Exército e sei que no mesmo forte atualmente tem o Instituto de Pesquisas de Capacitação Física do Exército. É diferente o ensino da pesquisa, embora eles estejam juntos. Os nossos cursos, os altos estudos militares e tudo mais, muitas vezes eles estão atendendo ao fluxo da carreira. As pesquisas que são feitas, elas são feitas muito mais no sentido de nos dar uma base de conhecimento do que está rolando nisso. Mas nós precisamos de pessoas, de instituições
e dediquei a vida a isso. Teve uma vez que eu atendi um paciente, apenas um recorte aqui, ele tinha 30 anos, ele era um pesquisador, há 30 anos ele pesquisava variedades de feijão, desenvolvimento do feijão. A gente pensa assim, não, feijão, se eu ler 10 minutos ali no YouTube, eu já sei tudo que existe no YouTube, não, no Google, sobre feijão. Isso não é verdade. E alguém, às vezes, se assenta com meia hora e diz, eu sei tudo sobre essa questão do suicídio, e nós temos a resposta. Isso é loucura. Esse precisa de camisa de força. Agora, se nós tivermos pessoas com recursos, com o mínimo de conflitos de interesse possível, com o mínimo de conflitos de interesse possível, com o mínimo de pressão para redução grosseira das estatísticas, pelo contrário, para a leitura dessas expectativas e que possamos ter pesquisas sólidas e ter ações sustentáveis que possam, ao longo do tempo, salvar vidas. E eu diria, para encerrar minhas palavras, uma vida que você for usado para salvar, independente de qual a sua área de atuação, uma vida que uma instituição puder salvar com base numa política interna, num grupo de trabalho, com base numa equipe, já será suficiente. Eu tomo, por base nessas últimas palavras, a referência da minha fé, que é a Bíblia, que diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Obrigado pela atenção de vocês. Rodrigo e Ezequiel, é com vocês agora. Rodrigo, Sim, pode colocar o vídeo agora do Coronel Telhada? tá, posso sim. Esse Só um minutinho. vídeo é uma entrevista com o Coronel Telhada, que foi comandante da Rota em São Paulo. O Magalhães era bichão, mas tinha um monte de bichão, um monte. Ninguém mais lembra o nome desses caras. Muitos morreram numa situação muito triste porque se dedicaram muito à polícia e esqueceram da vida deles. Porque os caras se dedicavam muito pra polícia, pra rota, esquecia a família, perdia a família. Ah, saía de serviço, vão parar no boteco pra beber, tal, entrava no negócio de bebida, entendeu? Muitos, infelizmente, acabaram assim. A vida é muito ingrata com essa turma aí. Foi muito ingrata. Porque é o que eu falo, a gente tem gostado do patrulhamento, tem gostado da polícia, mas tem que se lembrar de uma coisa, nós temos vida, temos que cuidar da nossa mulher, dos nossos filhos, dos netos. Nós temos uma alma para prestar conta, temos que ter uma religião, entendeu? Muita gente esquece disso e lá na frente vai pagar. Todo mundo paga o preço, gente. Todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo paga. Então, façam a coisa certa e cuidem da vida de família de vocês. Porque é uma vez só, quando a gente estiver no leito de morte lá, quem vai estar do lado da gente é a família, viu? Não é gandaia, não é esquema, não é família. Então eu sempre pego no pé da turma nesse aspecto. Eu não tô falando porque eu tô inventando. Eu vi esses caras acabar na pior maneira possível. Tem coisa que eu não queria falar aqui, porque eu não devo falar, porque eu até respeito essas pessoas que já se foram, entendeu? Mas esses caras, uma boa maioria deles, no final, eles não saíram do quartel, eles não tinham pra onde ir. Os caras aposentados, eles ficavam dentro do quartel sem saber o que fazer, não tinham onde ir, não tinha casa. Alguns pediam pra dormir dentro do quartel. Eu, quando era comandante, eu deixei um monte de dormir no quartel aposentado, porque não tinha onde dormir, cara. É justo isso? O cara sargento aposentado, tenente aposentado, não tinha onde dormir, não tinha uma família. Entendeu? Não vou citar nomes aqui, mas é a realidade. Sim. E tem gente que ainda não acordou pra isso, tem gente que ainda acha normal e eles continuam fazendo isso. Então pensem bem nisso, a vida passa e passa assim, ó. Quando você vê, você tá com 30 anos de polícia, porque a gente, quando é novo, a gente tá naquele negócio de polícia, de ocorrência, fora, se tá, como é comigo assim. Entendeu? Deixa a família, meus filhos pequenos, às vezes eu ficava 2, 3 dias em viatura, entendeu? Sumia, ficava em ocorrência, bico todo dia. Era um dia na polícia, um dia no bico, ficava semanas, sem fim, fiquei anos sem final de semana. Mas minha mulher segurou o reggae, tá comigo até hoje, mas muitos não são assim, né, irmão? Já que nós somos de polícia. É muito legal falar em ocorrência e tal, mas todos os policiais, todos, sem exceção, tem que entender que sem família a gente não é nada, irmão. Não é nada, cara. Você chega à noite numa ocorrência, num tiroteio, numa cana, numa briga na rua que você teve, num vagabundo que você tem que rolar no chão pra pegar, é na sua casa que você vai chegar, conversar com seus filhos e dar uma acalmada, entendeu? Voltar com você. Mas às vezes chega e ainda briga com a mulher dos caras, entendeu? Outros vão pra Gandá e esquece que tem mulher em casa. Não pode, cara. Não tô dando não é moralismo isso não, cara. Não tô querendo ser moralista pra ninguém, não. Cada um cuida da sua vida, entendeu? Mas eu tô falando pra vocês com experiência de vida. Porque o que eu vi de colega acabar na sarjeta, gente, policiais maravilhosos, honestos, trabalhadores, guerreiros. Quantos acabaram na sarjeta? Um monte. Porque não souberam garantir a vida da família, não souberam preservar a família. Eu não desejo isso pra ninguém, de verdade. O cara que se matou dentro do quartel, entendeu? Perdi muitos polícias no suicídio. Aí você vai ver o que é. O cara tinha 3, 4 mulheres. O cara não dava conta não aguentava mais pagar as dívidas, entendeu? O cara, sei lá, o cara não cuidava da mulher, a mulher traía ele, queria culpar a mulher. O cara que não cuidou da mulher, porra. Então a família tem que ser preservada, custa o que custar. A primeira coisa na vida de um policial militar tem que ser a família. No policial militar não, perdão. A vida de um policial tem que ser a família. Todos os policiais. Coronel Bastos, impressionante esse depoimento. É verdade, gente. Pega essa fala de alguém que não está falando necessariamente dessa perspectiva profissional da saúde mental, mas dá uma lição de vida. Bem do jeitão militar, né? Mas é uma lição de vida. Fantástico. Tá certo. Então, Rodrigo, podemos abrir para a participação. Isso. Tem algumas. Alguns participaram lá pelo Instagram também, viu? Nas observações. Teve o Major Antônio, que é da PM, participou lá, Maicon Raul, que é oficial do Bombeiro Militar, também participaram lá. Teve o Coronel Moura, que entrou também. Então, várias pessoas entraram por lá.
E aqui nós temos algumas. O Gladson já levantou a mãozinha ali, ó. Aqui nós temos a participação de várias pessoas e eu quero chamar aqui para ter uma palavra o Coronel Cardoso, né? Ele teve um probleminha com a internet, e ele pediu para a gente chamar ele para poder ele estar dando a palavra para nós. Ele teve lá, vamos ver se ele vai conseguir. Já pedi para ele aqui. Onde que está? Ah, não, o Gladson pediu para. Então, aqui, vamos. Enquanto o pessoal não entra, o Márcio Antônio aqui deu os parabéns para o Coronel Bastos, excelente exposição que contribuirá para a prevenção do suicídio em todas as forças de segurança pública, policial penal em Goiás. Márcio Antônio Siqueira. E Um pastor abraço. dirigente na Assembleia de Deus, Ministério Fama em Goiânia. Conheço bem. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela sua palavra. O Jackson quer parabenizar a equipe pela iniciativa e a importância do assunto abordado. Parabenizo ao Coronel Bastos pela competência na sua apresentação. O ser humano, o meio e suas complexidades. A necessidade de um olhar apurado, né? A disposição em perceber e a capacitação para prover a ajuda necessária. O Jackson é Obrigado. oficial do Exército, viu? O veterano. Ele é É, capelão. Um abraço, Jackson. Obrigado pelas suas palavras. pode Boa noite. falar, capelão Gladstone. Muito obrigado pela oportunidade. Não poderia fazer diferente também de cumprimentar aí também meu querido professor, e me arrisco até dizer agora amigo. Estivemos juntos no encontro dos militares cristãos lá em Vitória, Espírito Santo, mais precisamente em Guarapari. Prezado professor Ailton, comungo com uma explanação que o senhor deu certa feita sobre o capelão e a assistência religiosa, pela coerência com o histórico da capelania religiosa via militares no Brasil. Mas eu percebi, particularmente, na Polícia Federal, estamos começando a atividade lá agora, que a chave para a entrada do tema capelania é exatamente o termo saúde mental. Eu fiz essa pergunta ontem e observei que o senhor também estava no grupo, ontem, no webinar, e o interesse aqui é qual é a sua visão particular para nós aprendermos cada vez mais, porque eu mesmo tenho dificuldade de fazer capelania em saúde mental, porque toda vez que falamos em saúde mental, inclusive os jornais de Brasília, a propósito de uma determinada corporação, teve alguns problemas, aponta que a solução inicialmente apresentada é a contratação de psiquiatras. E o problema é citado a saúde mental. Então, ao que me parece, sendo arrogante na minha posição de ignorante, a maioria de nós capelães que vem de uma formação, de uma capelania que começa com a capelania religiosa, tem dificuldade de explicar o que é capelania em saúde mental. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Obrigado. Obrigado, meu amigo Gladstone. A gente já se encontrou várias vezes por aí, com Brasília, Palmas, Guarapari, né? Mas obrigado pela sua pergunta. Eu faço uma distinção. Capelania é uma coisa e a atuação em saúde mental é outra. Cada um no seu quadrado, mas com uma interação. Se a gente quiser, na verdade, fazer alguns capelães sem uma formação adequada na área de saúde mental, querer atender ou fazer algumas atuações específicas, terapêuticas e tudo mais, nós estamos fazendo uma coisa, um tiro no pé e uma coisa ilegal. Por um outro lado, nós temos que entender que achar que a capelania ela está dentro do aspecto da saúde mental também é um reducionismo. O que nós temos que pensar é o seguinte: as coisas se comunicam. A capelania, na verdade, é uma resposta a um direito que o sujeito tem de ter uma assistência religiosa e espiritual. E está mais que provado, e não só do ponto de vista empírico, mas também pelas pesquisas, que essa questão da saúde espiritual, ou uma espiritualidade emocionalmente saudável, é uma contribuição significativa para a saúde mental. Mas não dá para poder confundir as coisas. Elas se comunicam, se ajudam. Pode ser que do ponto de vista de gestão, pode ser que do ponto de vista organizacional, que alguém, ao contemplar um serviço de capelania, coloque a atuação da capelania como parte integrante de um serviço de saúde mental. E aí nós temos que entender os limites de cada instituição, ver o que é possível fazer, entendendo que capelania é, em última análise, assistência religiosa e espiritual, que pode dar uma contribuição expressiva para a saúde mental da tropa. Muito bem, agora eu quero trazer aqui para nós o Coronel Comandante Cardoso, que é presidente da SOF, para falar conosco. Bom dia, Coronel, tudo bem?
Bom dia, capelão. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu quero parabenizar o capelão Rodrigo por esse trabalho que ele vem fazendo conosco já há algum tempo na capelania da Associação dos Oficiais. Nós somos a única associação em Goiás que tem esse trabalho, que é um trabalho que visa trabalhar o oficial, o militar e a família como um todo, tanto na questão religiosa, quanto na questão mental, quanto na questão de assistência à saúde, né? A nossa ideia em fazer essas webinars é de estar dando mais visibilidade a esses temas. Já é um projeto que nós vamos tocar ele durante todo o ano de 2024. Nós entendemos que a capelania ela pode somar muito com a questão da qualidade de vida do oficial ativo, veterano. Esse tema relevante da saúde mental é um deles. Iremos trabalhar outros temas também. Quero agradecer aqui ao palestrante, né, Coronel Basso, que nos trouxe grandes entendimentos aí, esclarecimentos. A todos aqueles que estão nos acompanhando, como nós vimos aí de várias partes do Brasil e de outras forças, todos muito bem-vindos, obrigado. E dizer que esse é o papel da Associação dos Oficiais, é levar conhecimento, levar luz a temas que afetam os militares estaduais, trabalhar o militar como um todo, tanto na questão de valorização, na questão profissional, quanto na questão de saúde física e mental. Então, agradecer a todos que participaram conosco desse projeto, nada se constrói sozinho. Agradecer ao Coronel André, comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, ao Coronel Washington, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que abraçaram também esse projeto. Foram muitas as pessoas e participações relevantes que aqui tivemos, e a SOF se sente feliz e realizada por estar podendo proporcionar isso. Meu muito obrigado a todos, e dizer que todas as ações que vierem a valorizar os nossos militares e as suas famílias, que são a base deles, nós seremos sempre parceiros dos senhores, contem conosco. Parabéns a todos, meu muito obrigado, em nome da Associação dos Oficiais. Obrigado, Coronel. E próxima pergunta, o Coronel Remo tinha levantado a mão aí para fazer uma pergunta, Coronel, desistiu? Tá mudo? Não, desisti Aí, não. Eu tô com no gatinho aqui ainda. então pode fazer. Justamente quero cumprimentar, né, o coronel Ailton de Souza Bastos, um amigo, um irmão, amizade aí de 45 para 46 anos. Nós éramos contemporâneos de Escola Técnica Federal. E quando eu ingressei na corporação, capitão Rodrigo, pastor Ezequiel, o Bastos foi a primeira pessoa que me cumprimentou. Nós chegamos ali, entramos em forma, de repente eu vejo aquela pessoa caminhando do meu lado. Aquele é o Ailton Bastos. Pô, o cara chegou, estendeu a mão. Naquela época eu não entendia muito bem as regras militares. Pô, dei um abraço naquele cara. Pô, que bom te encontrar aqui, amigo, tal. Ó, Renan, aqui o curso é muito bom, eu gosto muito do que eu faço. Você vai se identificar com a atividade. E o Ailton de Souza Bastos, sempre aquele aluno, aquele profissional dedicado, questionador, positivamente, né? Sempre preocupado com o crescimento emocional, pessoal dele. Então, Ailton, você sabe da minha admiração por você de muitos anos. Você foi um dos inspiradores. E eu não poderia esperar outra coisa de sua palestra, né? Essa palestra é excelente, bem fundamentada, esse assunto tão importante para nós, policiais militares. Eu sou genro de um pracinha, meu sogro lutou na guerra. Então eu sei muito bem, por histórias contadas, de como que era aquela pessoa que voltou de uma guerra, os traumas trazidos. E nós, Basso, você hoje fala com conhecimento, que você estudou, a questão da psicologia, psicanálise. A nossa guerra dos profissionais que vestem farda de segurança, a nossa guerra é diária, né? Então, essa questão da guerra é uma guerra diária e a gente tem que entender que não é só fazer segurança. O Telhada disse muito bem com relação você pensa que é só isso? Existe um mundo paralelo correndo. E você, Basso, você trouxe, né, esse conhecimento das estimações. Somos muito gratos, né, a sua sabedoria, você dedicar seu tempo para a gente. E, mais uma vez, quero colocar aqui, né, o dinamismo do Coronel Cardoso, nosso presidente, sempre preocupado com os avanços. Ô Basso, eu te falo que o Cardoso é parecido comigo, com você, cara, sempre querendo trazer novidades, sempre dinamizar, adaptar, colocar a corporação nos tempos modernos. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. Coronel Esther também, né, outra vanguardista, está conosco aqui, sempre preocupada com a nossa melhoria emocional dos policiais. Capitão Rodrigo, eu chamo de Capitão Rodrigo por causa do livro, né, O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. Capitão Rodrigo é um personagem muito conhecido. E foi por causa disso que minha mãe colocou o meu nome só me mesmo. contou. Então, todo Rodrigo para mim é Capitão Rodrigo. Então, Capelão Rodrigo, você, como sempre, muito esforçado, muito dedicado. Parabéns aí pela sua
dedicação. Acho que todos nós, oficiais da PM, do Bombeiro de Goiás, tem muito a ganhar. Ficamos muito gratos. E para finalizar, né, não é bem uma pergunta, é só para agradecer mesmo, o Basso. Você, como sempre, né, trouxe aí uma lamparina, que é o símbolo da psicologia, para iluminar aí os nossos caminhos, né, nesse assunto. Nós queríamos ter aqui, eu já disse isso ontem, nós queríamos ter aqui 500 pessoas nessa sala participando pela grandeza, pela importância que esse assunto traz. Mas digamos que, né, o tempo, né, muitas pessoas não acordaram para isso, mas vão acordar. Nós não vamos desistir, não, Basta. Nós vamos continuar tocando esse assunto pela grandeza, pela importância que ele é. Então, meu irmão, permita dizer meu irmão, né? Porque, cara, 45 anos, 16 anos não é pouco tempo, não. Né? Então, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te iluminando nessa sua caminhada né, no estudo dos mistérios da alma. Temos muita coisa para estudar nessa área. E eu sou seu discípulo, cara. Você sabe disso. Estou me te acompanhando aí, onde você estiver. Às vezes, longe dos olhos, mas muito perto do coração, né, pelos laços de amizade que nos unem. Meu irmão, um abraço aí mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Obrigado, Coronel Reno. Antes de passar. Não, pode falar, Coronel, perdão. É importante a gente fazer essa interação humana aqui, é um ponto alto desse encontro. Eu me senti honrado de falar à instituição, por exemplo, eu sou associado da SOF há muitos anos, né? Desde a época da academia. Mas reencontrar pessoas como o Coronel Reno, ele mencionou que nós nos encontramos na Escola Técnica Federal, depois nos encontramos na academia, e eu já estava servindo na academia, eu era chefe da seção de Educação Física e Desportos, e o Reno colocou na cabeça que queria criar lá a Associação Atlética Acadêmica, e fez um trabalho excepcional. Quer dizer, já despontou lá no início, e nós temos uma amizade de longa data. E eu quero fazer um recorte até do ponto de vista da própria visão cristã, visão de capelania. Eu sou evangélico, o Reno é católico, mesmo sendo pastor, o Reno me chamou algumas vezes para ir falar encontro de casais da Igreja Católica, porque nós temos essa compreensão, o senso de missão, a compreensão dos valores e o respeito para com o ser humano, para além dos títulos. Não é o título de capelão, não é o título de pastor, não é o título de coronel. Quando ele diz irmão, às vezes ele está de longe, mas eu acompanhei o Reno, quando ele foi fazer a caminhada de Santiago de Compostela, eu acho que eu cansei quase tanto quanto ele passou, não sei, 40 dias caminhando. E tenho acompanhado muitas coisas que ele tem feito. Eu fico feliz de ver pessoas como o Coronel Reno aí na ASOF. Isso não é só rasgação de seda, não. Isso, na verdade, é para demonstrar que a vida é feita de relacionamentos. E nós somos, isso é uma retomada até do assunto da nossa palestra, nós somos felizes ou infelizes, não são nos nossos títulos. Não é na conta bancária. São nos nossos relacionamentos. Reno, obrigado pela sua amizade e temos muito que caminhar juntos. Deus abençoe, meu irmão. Pessoal, quero informar vocês aqui, alguns já até fizeram a pergunta, nós vamos emitir o certificado sim, tá? Então, vocês podem, aqueles que têm interesse, podem entrar em contato conosco, que nós vamos emitir o certificado do dia de ontem, para quem participou ontem, e do dia de hoje, para quem participou hoje, tá? Como é que tá aí? Nós conseguimos aí fazer, tem uma, duas, três perguntas aqui, né? Duas, porque uma já foi respondida, que é sobre o certificado, né? Tem uma da Paula Alves, que perguntou: o Coronel Basso nos traz uma reflexão profunda, rica e realista, ressalta a complexibilidade sistêmica, subjetiva, subliminar e sutil do assunto, que é o valor da vida, e nos deixa a reflexão: qual o real valor da vida? Ela deixou no ar aí, boa pergunta. A vida vale mais do que o mundo inteiro, né? Muito bom. O capelão Hudson parabeniza o Coronel Ailton pela excelente exposição, além de um irmão, é também um professor excepcional. Minha pergunta é: sabemos que a ajuda é oferecida, mas ela esbarra na liberdade e no direito de aceitá-la. Como proceder em casos nos quais se percebe o risco do suicídio, mas a abertura para ser ajudado não é sinalizada? Obrigado, Hudson, por essa pergunta, que ela é fundamental. O limite esse é um dos grandes problemas na abordagem do tema suicídio. Se eu considerar que o suicídio é uma decisão individual, eu posso ficar nessa zona de respeitar a privacidade, de respeitar essa questão da individualidade, a vontade dele. Mas se eu souber, ou sabendo, que a pessoa que está com ideação suicida, ou a pessoa que já fez uma tentativa, ele tem um embotamento da percepção, uma incapacidade de tomar decisões coerentes, nós temos que pular dessa fase e temos que emprestar a vontade a ele. Algumas vezes a gente tem que, às vezes a gente poderia pensar assim, desbarrar numa questão ética, mas não há, todos os outros valores éticos da vida, eles não sobrepõem a vida. Então, algumas vezes, vamos imaginar uma terapia. Você está atendendo alguém e a pessoa fala de uma ideação.
E a pessoa fala, não, mas tem a confidencialidade, o sigilo terapêutico. Nesse caso, a intervenção tem que ser imediata. Tem que se trazer para a cena alguém da família, tem que se trazer para a cena um esquema de apoio, e não há necessariamente que haja um consentimento. É interessante comunicar a essa pessoa para não trair a confiança. É meu dever avisar a sua família. É meu dever avisar ao seu comandante. É uma decisão complicada para ser tomada, mas uma vez salva a vida, a gente tem condições de ressignificar depois essa decisão tomada. E eu queria aproveitar, Rodrigo, esse material é um material simples, apenas citação, não tem nada que é pensamento meu, não quero ser original, eu quero ser coerente. Ele está disponível, quem solicitar pode enviar. E nesse material, no final, tem o meu celular e meu e-mail, para eventualmente, se alguém quiser fazer alguma interação sobre esse tema ou outros temas afins, eu estou à disposição. Coronel Basso, quer falar mais alguma coisa para nós encerrarmos? Eu quero, no primeiro lugar, agradecer. Eu já disse, mas vou repetir. É um privilégio poder falar às pessoas, e é um grupo seleto como esse. Mas falar através da SOF me dá mais honra ainda, porque é minha casa, né? Porque tem a ver com a minha corporação, tem a ver com a minha associação, e eu me sinto honrado por isso.